Thaísa, primeiramente gostaria de agradecer, né, você estar aqui conosco, ter recebido o convite do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né, para poder falarmos um pouco, né, sobre a questão da síndrome de burnout. Né. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os farmacêuticos, estudantes de farmácia e todos aqueles que nos seguem aí nas redes sociais do Conselho. Quem é a Thaísa? Eu que agradeço, em nome do Conselho de Psicologia, esse convite, né, para a gente estar aqui falando sobre esse tema tão caro, né, que é o burnout. Eu sou Thaísa Gomes Costa, psicóloga, conselheira do 18º Plenário de Psicologia, né, fui eleita agora recentemente. Sou pós-graduada em Gestão em Saúde e formada também em Terapia Sistêmica de Família e Casal, servidora pública do município de Salvador. E estamos aqui para esse bate-papo. Estamos aqui, pois é. Quais são as principais causas da síndrome de burnout, Thaísa? Então, o burnout, ele é considerado como uma síndrome, né, de um estresse crônico causado pelo trabalho e que ele não foi administrado com sucesso. Mas as principais causas, elas continuam sendo a questão da sobrecarga de trabalho, né? Que gera um esgotamento do profissional, pressão excessiva, com metas inatingíveis ou metas muito difíceis de alcançar, e também o assédio moral. É uma das principais causas do burnout. Do burnout. Então, na verdade, a síndrome de burnout ela está muito relacionada ao ambiente de trabalho, né? Ela está totalmente relacionada ao ambiente de trabalho. Se não for relacionado ao ambiente de trabalho, não é burnout. Não é burnout. Isso é importante as pessoas distinguirem isso, né? Porque às vezes você pode ter uma crise de ansiedade, uma depressão pela perda de um ente querido ou algo, e aí você às vezes associar ao seu trabalho, à sobrecarga. E como é que a gente faz essa diferenciação? Existe a possibilidade no consultório, né, ali de psicologia, você fazer essa diferenciação do que aquele paciente está sentindo naquele momento? Sim, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Então, é o psicólogo ou o médico que vai fazer a avaliação clínica, né, dos sinais e sintomas e avaliar. E como você bem citou, né? Todas as pessoas têm algum tipo podem ter, né, ao longo da vida, estresses ou ansiedade ou algum tipo de esgotamento físico ou mental, né, relacionado a diversos âmbitos da sua vida. Mas, se não for relacionado especificamente ao trabalho, pode ser qualquer outro diagnóstico, mas não o burnout. O burnout, a principal característica é quando esse estresse ele está diretamente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, é possível, sim, que uma pessoa tenha um esgotamento físico ou mental devido a relacionamento íntimo, familiar, ou algum evento que aconteceu na sua vida privada. É possível, mas não é burnout. Porque para ser burnout especificamente, os sinais e sintomas e a causa, o que a gente chama de nexo causal, né? A causa principal precisa ser o trabalho. Então, não é que a pessoa não venha a ter estresse ou ansiedade. Tem, mas é um outro diagnóstico que não burnout se a causa não for especificamente o trabalho, seja ela a sobrecarga ou a pressão, ou o assédio moral no trabalho, ou qualquer outra causa relacionada ao Thaísa, trabalho. quais são as principais manifestações clínicas do paciente, né, que apresenta um quadro de burnout? É desânimo? Quais são os sintomas que esse paciente se dirige, por exemplo, a um consultório de psicologia ou você tem como já alguns sintomas perceptíveis numa consulta ou num trabalho de grupo, né, acompanhamento ali com o psicólogo, você identificar que aquele paciente é um possível paciente que venha a desencadear uma síndrome de burnout? Então, existe um quadro de sinais e sintomas, né? Mas todos relacionados a uma fala bem específica,
né? De eu estou esgotado, né? Ixi, eu ando falando isso direto. Eu tô falando direto que tô cansado. Tô cansado. É aquele cansaço que você dorme e não passa, né? Então, assim, porque um cansaço normal, né? Entre aspas, durante o trabalho, né? Qual é o esperado? É que no final de semana, ou no seu tempo de folga, que pode ser em um outro período que não final de semana, depender da carga horária de trabalho, né? Que ele sirva para o trabalhador se restabelecer. Mas se mesmo no seu tempo de folga, digamos, né? Trabalha de segunda a sexta, e sábado e domingo, você tem o seu tempo de descanso, e você não consegue descansar, não consegue dormir, ou dorme, mas não tem um sono reparador, tá sempre estressado, sempre com dor de cabeça, com desânimo, relacionado às atividades do trabalho, né? Quando o trabalho ele passa a não fazer mais sentido, né? Ou atividades e assuntos relacionados ao trabalho especificamente, eles geram uma carga de ansiedade muito alta, a pessoa começa a ter crises de ansiedade no trabalho ou fora do trabalho, mas com assuntos sempre relacionados ao trabalho, tudo isso faz parte dos sinais e sintomas relacionados ao burnout. E você falou uma coisa interessante, por exemplo, na nossa área, na profissão farmacêutica, muitas vezes o colega farmacêutico que trabalha, sobretudo na farmácia comunitária, né, que é essas farmácias de bairro, então eles sofrem uma pressão muito grande, né, por vender, bater meta, e tem que vender, e tem que bater meta, como você colocou, muito dessas metas, às vezes, que não é possível ser alcançadas, né, e a gente tem observado lá no conselho e alguns relatos de colegas farmacêuticos, esse esgotamento, né? O que é que você acha que claro que aí tem que mudar toda uma cultura da empresa, né? Mas o que o colega farmacêutico ele tem que ter aquele horário de lazer dele, né? E essa sobrecarga também de 44 horas, né? Então são coisas que a gente precisa discutir, né? Com certeza. Na psicologia, a gente costuma ter um olhar crítico com relação a essa questão do que fazer, né, com relação ao burnout, porque é visível que existem comportamentos que o próprio trabalhador ele precisa modificar para diminuir essa carga de estresse, né? Mas existem também uma cultura organizacional de empresas, tanto públicas quanto privadas, né, que também precisa modificar. Então, exemplos do que o trabalhador precisa fazer a nível individual, digamos assim, para poder diminuir a carga de estresse. Então, atividade física, eu acredito que boa parte das pessoas estão já, assim, cansadas de ouvir, né? É importante fazer atividade física, é necessário, para diminuir a carga de estresse, não só por uma questão estética, né? Mas para diminuir a carga de estresse, sim. Então, estabelecer também horários de pausa e seguir esses horários de pausa também durante o trabalho. Então, a questão ergonômica também, né? Do local adequado para o trabalho, a cadeira adequada para o trabalho. Então, são questões tanto de estrutura física, quanto também do comportamento organizacional que vão interferir nesse esgotamento, né? Que é tanto físico quanto mental. Então, seguir esses horários de pausa são muito importantes para que o trabalhador ele possa descansar tanto a mente quanto o corpo, né? Mas aí a gente entra também numa questão interessante a se pensar, né? Quantos trabalhadores têm a possibilidade de escolher ter esse tempo de pausa, de poder estabelecer essa pausa no seu trabalho, né? Então, aí a gente já entra numa questão que está para além do individual. É uma questão de cultura organizacional mesmo, da empresa pensar na saúde do seu funcionário, né? Então,
e se não começar a pensar, vai começar também a ter prejuízo com relação à questão do absenteísmo, né, e dos afastamentos relativos a doenças. O que a gente tem observado bastante, aumentou significativamente, né? Sim, segundo a Associação de Medicina, né, de Medicina do Trabalho, quase 30% dos afastamentos estão direto ou indiretamente relacionadas à questão do burnout. Do burnout. 30% dos afastamentos, né, segundo a medicina do trabalho, está relacionado à síndrome de burnout. Isso. Então, é um número muito expressivo, né? Considerado por alguns até questão de epidemia mesmo. Então, por isso, justamente, por o número ser tão alto, é que acabou acontecendo muitas reformulações na legislação, né, em portarias, para obrigar mesmo as empresas a prestarem atenção nisso, né? Quando o paciente ele sentir, né, os primeiros sintomas ou sinais relacionados à síndrome de burnout, o que é que ele deve fazer? Qual a orientação que você, enquanto psicóloga, assim, que você observa que é feito aos pacientes? Então, os primeiros sintomas que costumam ser percebidos assim, eles não costumam ser associados diretamente à questão do burnout, né? Que são dores de cabeça, cansaço, insônia. Então, acha que... e aí entra também a questão da medicação, né? Então, procura um remédio para dor de cabeça, um remédio para dormir e vai empurrando com a barriga, digamos assim, né? Então, é muito comum a gente ver os trabalhadores só se rendendo, digamos assim, começando a pensar no possível diagnóstico de burnout, quando o caso já está bem grave. É muito comum isso acontecer, infelizmente, né? Então, o que eu oriento, né, enquanto profissional de psicologia? Primeiro, a psicoterapia é importantíssima. Por quê? E aí, porque a gente precisa tanto que o trabalhador tenha consciência e estabeleça os limites para si mesmo, quanto a empresa também tenha consciência e também tenha esses limites bem estabelecidos. Mas o trabalhador, ele também precisa aprender a colocar esses limites, principalmente agora com, né, essa nova revolução tecnológica em que todo mundo está acessível a todo tempo, né, com telefone, com redes sociais e tudo mais. Então, é preciso também que o trabalhador, ele também coloque limites para o horário de trabalho. Então, se ele for contratado fora do horário de trabalho, isso acaba gerando um nível de ansiedade alto e uma preocupação de será que se eu não responder, eu vou ser demitido? Será que eu vou ser prejudicado, né, se eu não responder? E às vezes acaba respondendo, mas é também interessante que o trabalhador, ele, de alguma maneira, ele consiga estabelecer uma comunicação com seu superior imediato para que aquilo não volte a se repetir, né? Porque se isso também não for conversado, muito provavelmente vai continuar acontecendo. E a psicoterapia ajuda bastante, né? Tanto o trabalhador quanto a organização, né? Quando tem um psicólogo na organização, né? A ter esses limites bem postos e respeitados, né? Então, é muito importante que as pessoas façam mesmo, né, psicoterapia e procurem ajuda. A gente até brinca, né? A atividade física, como você colocou, tem que ser diária, né? Se possível, diária, né? Quase escovar dente. E a terapia tem que estar em dias, né? Exato. Tem sempre que só terapia está em dias, então eu acho que realmente, acho que as pessoas elas precisam valorizar a questão da terapia, ainda mais nesse mundo moderno, né? Muita informação que chega, uma velocidade de informação, tecnologia, a IA agora, e às vezes as pessoas se cobram muito, né? Então eu acho que um momento ali no divã, na terapia, vem ajudar bastante a você se equilibrar um pouco, né? E me diga uma coisa, Thaisa, quando o paciente apresenta esse quadro, né, de burnout, você tem um tempo médio assim de estimativa que ele possa melhorar desse quadro clínico? É uma coisa que perdura por muito tempo, né?
há necessidade de também desse tratamento ele ser associado também com algum tipo de medicamento? Você observa isso na prática, né? De um acompanhamento com o psiquiatra ou com o médico, o assistente, o psicólogo, esse trabalho em conjunto, né? Ou somente ali com a terapia em dias ele consegue, né, sair dessa crise? Olha, depende muito do quadro que a pessoa esteja apresentando, né? Então, primeiro com relação à questão da duração dos sintomas, né? Se for um quadro transitório, não é comum a gente diagnosticar enquanto burnout, porque pode ser decorrente de um evento muito específico e que passe em breve. Então, para ser diagnosticado como burnout, geralmente são sintomas que a gente observa que perdura durante mais de 6 meses, né? A partir de 6 meses. Então, quando esse conjunto de sinais ou sintomas perduram a partir de 6 meses, é que a gente começa a pensar nesse diagnóstico de burnout, né? Antes disso, a gente considera outras coisas, até porque se a pessoa já tiver um outro diagnóstico, seja de pânico ou de depressão ou algo do tipo que interfira diretamente, né, nessa atividade, a gente primeiro tem que fazer uma avaliação completa para descartar, né, outras interferências, né, outras questões fora do ambiente de trabalho que possam estar interferindo ali na questão desse esgotamento, né? Mas eliminando outros possíveis diagnósticos é que a gente chega no diagnóstico de burnout, né? Então, com relação à questão do tratamento, eu, particularmente, não costumo descartar a intervenção medicamentosa, mas também com muita cautela, né? Porque a gente sabe que existem medicações que podem sim causar algum tipo de dependência, né? E também não é qualquer caso que há necessidade de medicação, né? A gente tem que avaliar caso a caso e junto com o médico, porque o psicólogo ele não prescreve, né, medicação, e junto com o médico que está acompanhando, avaliar se para aquele caso específico há ou não a necessidade de medicação. Porque nem todo caso vai ter a necessidade, né, de ter alguma medicação. Apenas se aquele conjunto de sinais ou sintomas estiver causando um prejuízo muitíssimo grave na vida funcional daquele trabalhador ou trabalhadora. Aí a gente considera a terapia medicamentosa também junto com a psicoterapia. E a questão da hora de lazer? A gente ouve muito falar, né? As pessoas precisam ter seu tempo de lazer também, né? Eu acho que isso também seria um fator, claro, como você bem colocou. Será que todo trabalhador ele terá essa possibilidade de ter seu momento de lazer? Mas isso também é um fator que poderá ajudar bastante o paciente a não desenvolver esse quadro clínico de burnout, né? Então a gente não vê as pessoas realmente hoje mais, não sei, né, brincando, se divertindo, né, muito focado no trabalho, aí chega em casa, é na frente de um celular, né, olhando lá Instagram, redes sociais, aí vai dormir, acorda com o celular na mão, né, e já vai para o seu ambiente de trabalho. Então está tendo uma cultura no país ou no mundo, eu não sei, dessa questão aí que as pessoas têm adoecido, viu? Sim, com certeza. A questão de... Por exemplo, baralho, né? Uma carta, um jogo de buraco. Eu não estou vendo mais as pessoas, não vejo mais ninguém comentando que jogou um buraco, ou jogou um dominó, jogou um palitinho, ou foi um culto, ou foi assistir uma missa, ou foi fazer algo desse tipo parecido. São coisas que você faz ali que contribui, né? Sim. Para melhorar o quadro, né? Sim. Eu costumo até brincar com algumas pessoas, né? Que assim, o pessoal tá chamando muito de workaholic, né? Viciado em trabalho. A pessoa não consegue mais
ter um momento para si mesma, né? Para não fazer nada, digamos assim, ou para lidar com o ócio, né? Então, tem tido uma cultura de ter que se produzir a todo tempo, como se não fosse mais, como se um tempo que você não produzisse nada fosse um tempo perdido. Mas, na verdade, não é. É um tempo de descanso, tanto para a mente quanto para o corpo, né? Então, na verdade, quando a tendência, quando a pessoa, o trabalhador ou trabalhadora, né, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, o comum é que não se consiga fazer bem nada, né? Então, a atenção concentrada, ela fica prejudicada, porque sua atenção, a atenção ela fica dividida com várias tarefas ao mesmo tempo. Tem gente que consegue, mas tem gente também que não consegue, e isso também tem um limite para cada pessoa. Mesmo a atenção dividida, que todo mundo tem atenção concentrada, atenção dividida, mesmo a atenção dividida, ela também tem um limite, né? E muitas vezes a gente se passa um pouco nesse limite da atenção dividida e de não conseguir mais aproveitar o tempo que a gente tem para nós mesmos, né? Para cuidar, para olhar para si mesmo, né? Olhar para as nossas próprias necessidades, ao invés de ter que obrigatoriamente produzir algo com aquele tempo, como se não fosse mais possível ter um tempo para si mesmo. É verdade. E então, assim, bem característico da síndrome de burnout é o ambiente de trabalho estar relacionado Sim. com o trabalho. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E aí você elencou alguns viés que podem... assédio moral, bater meta... Metas inatingíveis. Metas né? inatingíveis. Né? Um ambiente de trabalho também, com os colegas também, pode desenvolver um quadro de burnout? Com certeza. Com certeza. Ele ajuda, né, influencia diretamente no desenvolvimento do quadro de burnout. Por quê? Não só para além da questão das metas, né, de ter metas inatingíveis. A meta quem coloca é a empresa, né? Mas quando você está em um ambiente de trabalho em que ele não é saudável, né, em que as pessoas competem o tempo em que é estimulado apenas a competição entre os colegas de trabalho, né? A relação, ela fica prejudicada, né? Então, as pessoas acabam sendo estimuladas a ver o outro colega como inimigo, né? Como alguém que eu preciso vencer e não como alguém que eu posso contar. Então, imagine, a gente costuma passar mais tempo no trabalho do que em casa. Verdade. Né? Então, os colegas de trabalho acabam sendo as pessoas que a gente mais convive. Imagine como as pessoas que a gente mais convive serem justamente as pessoas que a gente desconfia o tempo inteiro. Olha a pressão que isso não deve causar, né? Na mente de todo trabalhador, né? Alguém que eu deveria poder contar, eu não posso, porque senão aquela pessoa pode me dar uma rasteira, porque eu preciso vencer aquela pessoa, se eu precisar contar com ela, ela pode me vencer, e aí eu não vou conseguir bater a meta, né? Então, olha o prejuízo que isso não deve causar nas relações, não só com aquela pessoa especificamente, mas do trabalhador ou trabalhadora acabar generalizando e acabar não tendo relações saudáveis por estar acostumado sempre a se relacionar de uma maneira competitiva e não colaborativa, né? Isso, o ser humano, a gente tem uma tendência de acabar generalizando, né, esses comportamentos que a gente aprende. Então, isso é bem perigoso. Bem perigoso, né? Bem perigoso. O que você acha que as empresas deveriam implementar para a gente evitar esse tipo de situação com o colaborador da empresa, né? Porque o colaborador termina sendo um patrimônio da empresa, né? Se o colaborador está trabalhando 100% pleno, né? Com a saúde mental equilibrada, com a sua atividade física em dia, com a sua parte de lazer em dias, com certeza ele vai render mais, né? Então é preciso mudar essa cultura empresarial, né? De você dar uma sobrecarga de trabalho. O que é que você acredita que poderá ou que pode ser feito
né, para que a gente melhorar essa situação. Sem discutir a questão salarial, né, que muitas vezes também a gente já tem um salário que não é muito digno aqui no país, né, e as pessoas precisam sobreviver com aquilo que ganham, então já é uma pressão muito grande, né, que a classe trabalhadora ela recebe, né, e é uma situação que ela precisa ser discutida na sociedade de uma forma geral, né? Com certeza, né? Eu diria que essa seria a primeira questão, né? O reconhecimento justo salarial, né? Então, se o trabalhador ele se sente reconhecido, né, com a remuneração justa, isso já é meio caminho andado, né? Porque ele já tem um justo reconhecimento ali pelo seu trabalho. Aí, às vezes, você reduz a carga horária para 30 horas, aí ele quer pegar mais 30, porque no orçamento não dá, então ele termina sobrecarregando o seu trabalho, então... Exato. Então, muitos trabalhadores acabam se sobrecarregando justamente porque não tem a condição de, no seu trabalho principal, ter uma remuneração justa. E quando eu falo remuneração justa, é uma remuneração adequada que dê para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da sua família, né? Porque muitas pessoas, se tivessem um salário justo, né, e que fosse suficiente para a sua sobrevivência, não ia pegar um segundo ou terceiro trabalho e assim tá se sobrecarregando ainda mais, que é o que acontece, inclusive, com a classe de enfermagem, né? De estar com essa sobrecarga de trabalho por estar pegando vários Os farmacêuticos turnos. também. Os farmacêuticos são 44 horas na farmácia comunitária, é uma carga horária exaustiva, sabe? Na farmácia hospitalar também, as pessoas têm adoecido. A gente tem observado muito isso, a sobrecarga de trabalho. E é um debate que precisa ser levado a nível nacional, né? Mas, para além da questão da justa remuneração, que isso, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles, né, assim, para as empresas, né, existem outras questões que as empresas poderiam estar mudando na sua própria cultura organizacional. Por exemplo, ao invés da gestão ela ser baseada em metas, né, que visa apenas o lucro, né, no final das contas, digamos assim, não se importa não presta atenção nos processos de trabalho. Ao invés de ser uma gestão baseada em metas, prestar atenção na gestão, fazer uma gestão que seja colaborativa, participativa, junto com seus trabalhadores, né? Então, desenvolver programas de saúde do trabalhador dentro da própria empresa. Então, esses próprios momentos de descanso, digamos assim, eu conheço empresas que têm programas de saúde dentro da sua própria empresa. Então, desenvolvem grupos geridos pelos próprios trabalhadores, né? Um exemplo, né? Grupos de mães, né? Então, gerido pelas próprias trabalhadoras, em que elas discutem ali os principais desafios, né? De ser mãe naquele ambiente de trabalho, como conciliar, como aliviar a carga, estratégias, né, de superar alguns desafios, ou então empresas que oferecem momentos de relaxamento, de alongamento, yoga, dentro da própria empresa. Então, tem momentos específicos em que os funcionários podem, né, tirar um tempo, 20, 30 minutos, se for o caso, naquele momento específico, ou que oferecem dentro do horário de almoço, se o horário de almoço for prolongado, tipo de 12 até 2, né, dentro daquele horário oferece alguns momentos algumas opções de atividade, né, de relaxamento, pode ser também, né, mas a gente está aqui falando de questões individuais, mas eu volto a dizer, né, qualquer questão individual que seja, ela pode ser adotada pelo trabalhador. Mas enquanto a empresa ela não mudar a cultura organizacional, nada disso, tudo isso vai ser só remediação. Porque não adianta tá ali tratando os sinais, os sintomas, se a causa, que é justamente o excesso de trabalho, metas inatingíveis, o assédio moral, se isso não for resolvido dentro da gestão, né? Então, com certeza.
enquanto não houver programas, inclusive, que tratem de questões de discriminação racial, discriminação de gênero também dentro da empresa, né? Enquanto esses problemas não forem resolvidos na raiz, os sinais e sintomas vão continuar aparecendo. E o problema ele vai ficar só sendo remediado. E aumentando significativamente. Aumentando significativamente. Quando o paciente ele se afasta, né, para um tratamento de uma síndrome de burnout, como você colocou, é individual. Ele vai se afastar, vai fazer o tratamento dele, vai ter mais um tempo ali em casa, enfim. O retorno dele, se não houver essa mudança da empresa, não vai adiantar, de fato, quase nada, né? Qual seria o melhor cenário, né, que esse paciente, quando ele retornar ao seu ambiente de trabalho, que ele deveria encontrar pelos colegas? É o acolhimento? Sim. A tendência, se não houver uma mudança na cultura organizacional, são esses sinais e sintomas acabarem retornando. E a gente, às vezes, pensa, é um modismo, né? Às vezes a gente vê as pessoas leigas, às vezes, achando que isso é um modismo, né? E a gente tinha um relato de um colega nosso, farmacêutico, que ele ficou internado na UTI mais de 20 dias, né? Com a crise dessa, né? Então não é modismo, a coisa é séria. Seríssimo. Seríssimo. Aí como é que você vai chegar e dizer para uma pessoa dessa que ficou internada há mais de 20 dias que é modismo, que é coisa da cabeça dele, que é um exagero? Chega a ser, assim, inacreditável, né? Como tem pessoas que negam, né? Simplesmente negam uma questão tão séria, né? De saúde pública. Mas a principal questão no retorno é avaliar caso a caso, né? Então, assim, à medida que o profissional ele retornar, primeiro, retornar gradativamente às suas atividades. Não voltar e assumir automaticamente tudo que já fazia antes de uma vez só. Por quê? Primeiro, precisa se avaliar se não restaram se não restou nenhuma sequela daquela situação, né? Então, ele precisa voltar aos poucos e assumindo as atividades aos poucos, e isso ir sendo avaliado pelo profissional que for responsável na empresa por essa avaliação, se aquele profissional ele tem condições de estar de volta com as mesmas responsabilidades que tinha antes, ou se ele vai precisar de uma adaptação. Porque pode ser, sim, que o profissional ele precise ser readaptado, né, dentro da empresa. Então, é possível. O que a gente tem observado aqui, nesse bate-papo aqui com a doutora Thaísa, é necessário você ter uma mudança de cultura organizacional das empresas, né? Importante também que todas elas pudessem contar no seu quadro com um psicólogo, né? Para desenvolver essas atividades em grupo, tá identificando no primeiro sinais e sintomas clínicos alguém que possa estar num quadro eminente de desenvolver uma síndrome de burnout. Eu defendo, né, que as empresas tenham no seu quadro um profissional de psicologia, assim como todas as escolas do Brasil deveriam ter um psicólogo. Enfim, onde você tivesse aglomeração de pessoas no mundo atual, a gente deveria ter um psicólogo ali transitando entre as pessoas para poder identificar algum tipo de manifestação, né? Porque a questão de saúde mental é uma questão gravíssima aqui no Brasil. E a gente tem debatido muito isso lá no Conselho Regional de Farmácia. Doutora Thaísa, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, sobre essa síndrome de burnout, que é uma síndrome séria, que é uma síndrome que você trouxe dados aí de bastante relevância, que 30% do afastamento na medicina do trabalho está relacionado com essa crise. Nós temos observado lá no Conselho, e aí a gente vai ter que abrir esse debate na plenária do Conselho, com os empregadores da categoria farmacêutica. Nós temos recebido vários relatos de colegas farmacêuticos que vêm atravessando, né, essa síndrome, e eu acredito que deva ser por sobrecarga de trabalho, por metas inatingíveis e por assédio, né, porque o profissional ele passa, no caso do farmacêutico, a sua vida acadêmica inteira aprendendo a fazer o uso racional do medicamento, né, a promover o RM, e quando você se forma, chega no mercado de trabalho, muitas vezes você tem aquela meta de vender, bater meta, vender, e ele termina entrando em parafuso, né? Ele termina ali, de alguma forma, desenvolvendo um quadro de uma crise de ansiedade, enfim, relacionado ao trabalho, mas não deixa de ser também uma possível causa de uma síndrome de burnout, né? Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí,
desse tema de bastante relevância, e eu vou solicitar lá a diretoria lá do Conselho que entre em contato com a diretoria do Conselho de Psicologia, porque eu acho que a gente tem um trabalho bacana para fazer, farmacêuticos e psicólogos e médicos, sobretudo com essa questão voltada à saúde mental. Sim. Principalmente agora, né, que os riscos psicossociais, eles foram especificados nas NRs, né, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, empresas, né, de todo o Brasil, a partir desse ano, já houve a obrigatoriedade, né, da implementação do PGR, né, na NR01. Então, o risco psicossocial, ele já passou a ser considerado como obrigatório dentro do PGR. Então, a partir desse ano, já as empresas que têm o vínculo seletista, né, do CLT, dos seus funcionários, já precisam ter os riscos psicossociais incluídos no PGR, e a partir do ano que vem, isso já vai ser cobrado com multa, caso a empresa não tenha o risco psicossocial considerado, especificado no PGR. Então, a empresa que ainda não tem, corra para fazer, porque a partir do ano que vem vai começar a ser fiscalizado aí pelo Ministério do Trabalho. E houve também, né, a atualização de portarias e de legislações que está incluído o assédio moral também como causa direta, né, de doenças relacionadas ao trabalho. Então, é muito importante que as empresas que não têm ainda um profissional de psicologia, né, para poder fazer, até porque não é só o profissional de psicologia que pode, né, tá fazendo essa análise, né, e essa construção do PGR, mas tem outros profissionais que também podem fazer. Quem não tiver, que contrate uma empresa especializada para poder estar fazendo essa elaboração desse plano e estar avaliando, né, função a função, quais são os riscos psicossociais que estão diretamente relacionados às doenças ocupacionais, né? São muitos, isso vai depender de função para função, de empresa para empresa. Então, prefiram sempre tratar a raiz do problema ao invés de remediar, até porque o afastamento do profissional, ele também gera uma série de encargos, né? Uma série de encargos financeiros e que também vai gerar prejuízo para a empresa, né? Então, por que não priorizar a saúde do trabalhador ao invés de só pensar nisso depois como forma de remediação, né? Então, eu acredito que sempre vale a pena a gente estar pensando, né, na saúde em primeiro lugar e tá sempre prevenindo antes do problema acontecer. Ok, obrigado, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos. Estamos sempre à disposição aí para outros bate-papos.